A gente começa agora falando sobre a morte do Papa Emérito Bento XVI. Milhares de fiéis chegaram hoje, bem cedo, à Praça de São Pedro, no Vaticano, em Roma, quando ainda era de madrugada, para prestar também as suas últimas homenagens a Bento XVI. O corpo do Papa Joseph Ratzinger, que faleceu no último sábado, dia 31 de dezembro, aos 95 anos de idade, foi levado para a Basílica de São Pedro. Para trazer os detalhes do velório e também dessas homenagens ao Papa Bento XVI, eu vou chamar agora a repórter Simone Oliveira, que chega ao vivo, direto de Recife, com mais detalhes. Simone, é com você. Olá, Jordevar, boa noite a você, boa noite a todos. O corpo do Papa Bento XVI chegou às 7 da manhã, horário de Brasília, à Basílica de São Pedro, no Vaticano. Neste primeiro dia de velório, são esperadas cerca de 25 mil pessoas, entre amigos, religiosos, religiosas, ex-colaboradores e parentes, que aguardam na fila para olhar pela última vez o Papa Bento XVI. O velório segue até a próxima quarta-feira e nessa terça e quartas-feiras será estendido para 12 horas de visitação. Hoje, a previsão são de 10 horas de visitação pública. Na quinta-feira, dia 5 de janeiro, será presidida uma missa solene de corpo presente, aonde contará com a presidência do Papa Francisco. Papa Bento XVI será sepultado no mesmo túmulo que sepultou o então Papa João Paulo II, a quem serviu durante 2 décadas. Era um desejo do Papa Bento XVI ser sepultado em sua terra natal, na Alemanha, mas o Vaticano decidiu deixá-lo em Roma, evitando assim 2 locais de peregrinação quando o assunto for o Papa Bento XVI, um homem que expressava a fé na simplicidade. Papa Bento XVI era um teólogo reconhecido por toda a Igreja Católica e também por demais religiões, como um homem culto que soube como ninguém ser um cristão de postura e de fé. Jordevar. Tá certo, Simone. Obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco você volta com mais outras notícias, tá bom? Combinado. Agora, para falar sobre a morte e também recordar os legados deixados por Bento XVI, nós vamos conversar ao vivo com o padre Thales Maciel. Ele que é um especialista no legado deixado pelo Papa Emérito. Padre, boa noite ao senhor. Boa noite, alegria estar com vocês aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. Fala para a gente, padre, por favor, qual a importância de Bento XVI para a Igreja Católica? Bento XVI tem, sobretudo, a importância de deixar um legado acerca da centralidade de Deus, da primazia de Deus. Ele foi um homem muito profundo e muito claro nas suas convicções de fé e legou esse patrimônio para toda a Igreja Católica. É importante, dizia ele, começar por Deus, começar reconhecendo que Deus é o centro da nossa vida e não um Deus abstrato, mas um Deus pessoal com quem nós podemos nos relacionar. Agora, e esse legado, eu queria até que o senhor falasse um pouco mais para que a gente pudesse conhecer o Papa Bento XVI, até mesmo porque ele é considerado um grande teólogo, né? Exatamente. Sua obra tem sido comparada a dos grandes padres da Igreja, como Santo Agostinho, por exemplo. Sua Opera Omnia, né, que é a edição das obras completas dele, somam 16 volumes, e esses volumes são divididos em tomos que passam de 20 volumes de umas 600 a 800 páginas. Só levando em consideração o quão volumosa é sua obra, já indica a grandeza teológica do Papa Bento XVI, mas também, quando nós ingressamos dentro dos textos, nós verificamos a profundeza e o quão à frente do seu tempo Bento XVI estava, o quão harmônico ele foi para dirimir certas tensões que no campo da teologia compareceram no século XX, especialmente, mas também no século XXI. Então, o Papa Bento XVI é um Papa teólogo que está, por que não, quase à altura, digamos assim, nas interpretações de muitos, dos grandes doutores da Igreja, dos grandes padres da Igreja dos primeiros séculos do cristianismo. A sua obra versa sobre todos os temas da teologia: escatologia, antropologia teológica, teologia fundamental, cristologia, teologia litúrgica, mas ele deteve muita atenção especialmente à eclesiologia. Estudou muito a eclesiologia
de Santo Agostinho e teve boas contribuições na hermenêutica da eclesiologia do Concílio Vaticano II. O padre, fala para a gente sobre a renúncia de Bento XVI. O que isso significou para ele e para a Igreja? O papado para Bento XVI, para Ratzinger, digamos assim, não era uma coisa almejada nem tampouco esperada. Ele tinha convicção de que, após o conclave que o elegeu, no final das contas, após o conclave ele se retiraria, né, para viver uma vida reclusa, uma vida em que ele poderia escrever outros livros, que ele tinha intenção de escrevê-los, mas ele saiu eleito, né, Papa daquele conclave após a morte de São João Paulo II. E ele mesmo disse que a imagem que lhe veio à mente quando ele foi eleito foi a imagem de uma guilhotina. Ele sabia que estava indo para o martírio, para o sacrifício de si. E ele viveu isso ao longo de todo o seu pontificado. E a missão de um pontífice implica uma agenda bastante robusta e também a presença na vida dos fiéis. Ele, inclusive, disse que pesou muito quando o médico disse a ele que ele não poderia estar na Jornada Mundial da Juventude no Brasil, que ele não tinha condições de saúde para poder estar. E avaliando com a gravidade que essa decisão implica, ele, com toda serenidade, diz ele, com toda tranquilidade, com a consciência bastante leve diante de Deus, ele achou por bem abrir espaço, renunciando para que Deus pudesse promover também um novo na Igreja através de seu sucessor, o que tem acontecido através do Papa Francisco. Bento XVI fez isto numa convicção de fé muito profunda, que ele salientou na sua última catequese. E essa convicção de fé, ele diz, significa uma compreensão de que a Igreja não é dele, sim, de que a Igreja não é nossa, de que a Igreja é de Cristo Senhor. E o Cristo Senhor sempre provê à sua Igreja pastores conforme o seu coração. Padre, muito obrigado pela participação do senhor com a gente aqui no Jornal Brasil Hoje. Uma boa noite. Uma boa noite, um grande abraço, Deus abençoe todos vocês. Amém.